Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso amado canal da Jusnova Mediação aqui no YouTube. Eba! Bom, hoje a gente vai falar de um assunto sério, como se os outros não fossem, né? Brincadeiras à parte, o assunto é realmente complexo. Eu diria que é um dos temas que mais causa, né, discussão, briga, discórdia dentro de um divórcio, seja ele consensual ou não. Até porque, né, um divórcio consensual, diferente aí do que muita gente pensa, não tem o condão mágico de dirimir brigas, né? Elas acontecem, mesmo sendo consensual, sim. É, Então, qual é esse tema tão temido, né? Tão, assim, discutido dentro do divórcio? É o tema de guarda. Bom, além da gente falar sobre guarda um pouco, né, bem en passant e bem didaticamente, eu também quero levantar um tema aqui nesse vídeo sobre a mutabilidade desse e de alguns outros temas que envolvem o direito maravilhoso, que envolvem o divórcio, mas que estão nesse guarda-chuva do direito de família, né? E qual é essa grande característica desses subtemas do divórcio dentro do direito de família? É a tal da mutabilidade. Mutabilidade. Você sabe o que é isso? Você sabe por que esses temas trazem essa característica? Não sabe? Bom, mas antes de começar, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça um favor, por quem vos fala aqui toda semana trazendo conteúdo novo. Se inscreve nesse canal, não perde nenhum conteúdo. E também se você conhece algum amigo ou amiga que está nessa fase, né, de entender o que é a guarda, como ela funciona, do divórcio, entrando em contato com todo esse universo, já salva esse conteúdo, manda para essa pessoa, com certeza isso vai ser de grande ajuda. Bom, começando. Por que esses temas do direito de família, que envolvem o divórcio especificamente, trazem essa característica da mutabilidade? Porque estamos falando de família. Família é mutável, né? A família, ela caminha conforme o desenvolvimento de cada pessoa dentro dela, né? Que forma essa família. Então, conforme as pessoas vão se desenvolvendo, conforme a vida vai mudando, conforme as crianças vão crescendo, as necessidades vão também crescendo, né? Vão sendo diferentes, né, daquelas inicialmente. As necessidades de um bebezinho é diferente de uma necessidade de um adolescente. Então, tudo isso precisa ir sendo adaptado, adequado e conversado de preferência entre as partes, né? Imagine você se a cada mudança na sua vida, se a cada necessidade nova da sua vida, você precisasse entrar com um processo na justiça novo. Isso realmente ia ser profundamente desgastante para toda a família, né? Além do bolso da família sofrer demais, isso seria arrastado aí talvez por todos os anos dessa família, né? Então não haveria sanidade mental e nem financeira para tanto. Então, pois vamos falar sobre mediação nesse caso, porque a mediação realmente é a ferramenta mais eficaz. Até porque, olha que curioso, um acordo que foi feito previamente pela mediação traz muito mais possibilidades, ou pelo menos deveria trazer, né? Eu digo isso como mediadora, eu sempre tento passar para os meus clientes uma forma, né, uma aprendizagem de vida eterna, que eles vão levar aquela aprendizagem, aquele presente eternamente em suas vidas. Eu brinco que nessa mediação, eu sempre começo falando isso, nessa mediação vocês não vão apenas resolver um conflito, vocês vão resolver vários conflitos, porque vocês vão ganhar ferramentas para conseguir dirimir outros conflitos que aparecerão certamente em suas vidas, justamente porque outras necessidades aparecerão, outras necessidades precisarão ser adequadas, e aí a cada ponto que precise ser mudado, o ideal é que você consiga sentar e conversar. Então, as chances aumentam ainda mais quando se fez um acordo prévio, né, já com a mediação. E se você não fez um acordo prévio já com a mediação, nada impede que você faça, né, a partir dessa nova necessidade, tá tudo certo. A única coisa é que a mediação traz esse grande benefício, né, de você realmente ter uma aprendizagem
para conseguir resolver as suas próprias questões, né, de uma forma muito mais eficaz. Além do que, né, além de você ter uma maior agilidade com a mediação, ela traz também a possibilidade de você ter um maior controle de custo, um maior controle do tempo que você vai precisar para resolver essa questão, além de você saber já previamente aquilo que vai estar no acordo, porque aquilo que vai estar no acordo é aquilo que você vai colocar no acordo, junto com o auxílio do mediador. Então não tem surpresa, você não vai esperar muito tempo, gastar muito dinheiro para de repente, pumba, caiu uma sentença ali e você não esperar por aquilo, ou ter uma surpresa, ou não estar satisfeito, né, depois desse longo caminho com aquele desfecho. Então, só tem benefícios, tá? Bom, além de que, e não menos importante, também existem 2 benefícios: o fortalecimento ou o restabelecimento dos vínculos familiares, das relações humanas dentro da família, né? Então a mediação, ela preserva isso, ela cuida muito dessa parte, porque ela realmente se dedica muito tempo para cuidar do lado emocional, né? A sentença, ela costuma colocar um fim prático. As partes não conseguiram chegarem àquele consenso, então elas entregam aquela questão conflituosa ao judiciário, para que o judiciário consiga ajudá-las na construção daquela decisão, ou seja, elas pedem uma decisão do judiciário, o judiciário lhes entrega uma solução. Acontece que essa solução às vezes é colocada de fora de contexto, porque não se conseguiu, não há tempo hábil para que se consiga construir a melhor solução. Já na mediação é justamente o oposto. Esse tempo é realmente dedicado para entender as necessidades das partes e, de fato, conseguir torná-las, né, capazes de escrever as suas próprias soluções, né? Então, essa é uma das grandes belezas da mediação. E dito isso, né, quando esse acordo, né, feito na mediação vai ser descumprido, ou seja, quando você já percebe que algo mudou na sua vida, por exemplo, você recebeu uma proposta de trabalho em outro estado, você tinha um acordo prévio na sua mediação de guarda compartilhada, em que você pegava, né, pelo regime de convivência, os seus filhos toda quarta, e um final de semana sim, uma não, e eventualmente algum outro dia na semana. Você vai se mudar de estado, então esse regime de convivência precisa ser alterado. Como fazer isso, né? O ideal é que isso seja conversado e não brigado. O ideal é que isso até pode se tornar um conflito, mas não um confronto. Ou seja, o ideal é que, uma vez que você tenha feito a sua mediação prévia, que acordou esse regime de convivência inicialmente, que era bom para aquela família inicialmente, a qual passou a não ser mais, ou seja, houve uma mudança na situação fática, ou seja, você recebeu uma proposta de trabalho para outro estado, o que fez com que você precise rever essa decisão, né, esse acordo. Então, por que não fazer essa revisão de uma forma em que o diálogo prevaleça, em que o consenso prevaleça, em que você não espere o descumprimento do acordo para poder sentar e resolver essa questão? O ideal é que você não descumpra nada, o ideal é que você sente, converse, explique a situação fática para a pessoa, né, a qual você precisa compartilhar isso, para juntos vocês poderem chegar à melhor decisão para a família. O ideal é que isso nem tenha necessidade de se passar por um mediador, o ideal é que vocês mesmos sejam capazes de chegar a isso. Digo de novo, uma ressalva: quando se teve uma mediação prévia, isso é o que nós mediadores esperamos, entregar as nossas partes de volta ao mundo, de forma que eles mesmos, né, as partes por si só, sejam capazes de construir os seus acordos, né, por conflitos afora aí no mundo, né? Então eu brinco que a gente educa as nossas partes, assim como nós educamos nossos filhos para o mundo, a gente educa as nossas partes, nossos clientes, para o mundo dos conflitos, porque eles mesmos vão ser capazes, a partir de então, a dirimirem as suas próprias questões. Bom, dito isso, eu queria dizer alguns conceitos, né, bem didaticamente, sobre o tema guarda. Vamos começar, né, pela guarda compartilhada, que é a grande regra aí da legislação, né?
O que acontece com a guarda compartilhada? É o compartilhamento de responsabilidade, ou seja, a guarda é responsabilidade. Guarda é direitos e deveres inerentes ao pátrio poder, ou seja, direitos e deveres inerentes ao exercício de ser pai e ser mãe, né? E é o compartilhamento desses deveres e desses direitos, né? Pertencentes ao menor. Isso tudo deve ser compartilhado entre os genitores, por isso mesmo o nome conceitual, guarda compartilhada. Acontece que, pense você comigo, uma família que não foi capaz de construir o seu próprio acordo consensualmente com o auxílio do mediador, a qual teve a sua sentença imposta pelo judiciário, a qual pediu ao judiciário a entrega da sua sentença imposta apenas para o seu cumprimento, vai ser uma família capaz de cumprir a guarda compartilhada? Pode até ser, existem casos em que sim, isso funciona bem na prática, mas um dia não funcionou, né? É aquela velha questão, brigou e brigou de novo, até que uma hora cansou e falou, eu dou a bandeira branca, eu quero paz e eu quero o que for melhor para minha família. Acontece que até se chegar nesse ponto, muito já se desgastou, muito tempo já passou, né? Muito bem-estar já foi perdido, muita emoção já foi perdida, né? Já foi desgastada para se chegar nesse ponto. E não há necessidade de que isso aconteça dessa maneira. Existe a possibilidade de você aprender de fato a se compartilhar a guarda antes que isso aconteça na prática, né? Porque no papel pode ser lindo, mas na prática pode virar um pega para capar, pode virar uma guerra, e essa não é a intenção, é justamente o oposto. Acontece que nem todas as famílias são preparadas para de fato compartilharem a guarda, isso é imposto para a família e, claro, não dá certo. Então, a grande beleza da mediação é que ela faz esse aprendizado junto com a família, o mediador passa por esse aprendizado junto com a família. Então, na mediação, você vai aprender a ser uma família divorciada a qual se compartilha a guarda. Então, isso não acontece do dia para a noite, assim como o seu casamento ou a sua união estável não aconteceu do dia para a noite, assim como o seu divórcio ou a sua dissolução de união estável também não aconteceu de um dia para o outro. Esse aprendizado também não vai ser de um dia para o outro, mas ele vai acontecer devagar e todas as necessidades da família vão ser colocadas no papel. Então, a mediação traz mais este grande benefício. O que mais eu queria pontuar? Sobre posse, né? A guarda não é posse. Alguns magistrados costumam falar que a posse do menor fica com a mãe, né? A grande regra aí. Mas a questão é que não há posse. Nenhum genitor tem a posse do menor, né? A posse, quem tem posse sobre algo, esse algo é um objeto. A criança não é um objeto, logo ela não é passível de ter alguém que detenha a sua posse. O que acontece é que, para o bem-estar do menor e para o seu pleno desenvolvimento emocional, físico, intelectual, é necessário que ele tenha uma residência fixa. E normalmente, né, 90% desses casos, essa residência fixa fica com a mãe. E aí os magistrados acabam dizendo em suas sentenças que a mãe detém a guarda do menor, detém a posse do menor, desculpa. Mas, na verdade, essa posse não existe, essa terminologia é horrível. Na verdade, ninguém tem posse sobre ninguém. E, na verdade, o que é que essa mãe detém a residência fixa desse menor, o domicílio do menor. E essa terminologia só existe, né, a residência fixa do menor, porque o menor precisa se situar em algum lugar no mundo, né, para o seu bom desenvolvimento psicológico. Então, o menor deve ter uma residência fixa, e essa residência fixa pode ser confundida com posse. Mas eu só queria esclarecer aqui que é uma terminologia a qual não se encaixa, não é a mais adequada. Passando nesse momento, né, de corrigir as terminologias, eu também queria falar sobre regime de convivência e visitas. Apesar de você já ter a sua guarda, o seu tipo de guarda escolhido, porque só um parênteses, a grande regra é a guarda compartilhada e hoje é a mais utilizada pelas famílias.
mas não é a única forma de se desempenhar a guarda, né? Tem a guarda unilateral, existem outras formas, apesar de não serem mais tão usadas nem faladas, por isso que eu apenas pontuei a guarda compartilhada. Mas o ponto é, independentemente do tipo de guarda que você vai escolher, você precisa também, além disso, escolher um regime de convivência, ou seja, como que a convivência entre os dois genitores e os menores vão se desenrolar, como isso vai acontecer. Importante dizer que alguns magistrados usam a terminologia de visitas e não regime de convivência. As duas coisas se definem pela mesma coisa, né? Tem a mesma definição, é a mesma coisa. Mas eu não gosto de usar visitas. Por quê? Porque um pai e uma mãe não visitam os seus filhos, né? Você não tem o direito de visitar o seu filho, você tem o direito de conviver com o seu filho, né? Então, por isso eu prefiro essa terminologia de regime de convivência. Então, pronto, idealmente, o que se precisa entender é que é um direito e um dever, né, do menor e dos genitores de fazer com que essa convivência aconteça de forma igualitária e harmônica entre seus filhos e pais e mães, né? Então, infelizmente, a gente sabe que nem sempre isso é possível, a gente sabe que a emoção toma conta e que isso às vezes acaba virando um braço de guerra, isso acaba virando objeto de ameaças, do tipo, se você não fizer isso, você não vê seu filho e etc. Isso ainda acontece, mas o que eu queria pontuar é que não é só um direito do menor em conviver com ambos os genitores, mas é também um dever seu, como genitor, como genitora, de lutar para que essa convivência de fato aconteça, para o bem não só do seu filho, mas para o seu próprio bem, né? Para o bem da sua família como um todo. Porque não adianta, se essa engrenagem não funcionar de uma forma harmônica, para você também não vai funcionar. Engana-se você de achar que seu filho vai ficar só com você, então tá tudo resolvido. Muito pelo contrário, um dia lá na frente essa conta chega e ela pode ser cara demais, não vale a pena. Então, o ideal é que você lute para que essa convivência seja harmônica, e seja igualitária. O que aconteceu entre você e seu ex-parceiro ou ex-parceira, isso só diz respeito a vocês, isso não diz respeito aos menores. Os menores não deveriam ser envolvidos em algo ao qual eles não pediram para fazer parte. E essa disputa realmente não faz parte da vida deles ou não deveria fazer. Bom, eu já falei demais. Eu acho que era tudo isso que eu tinha preparado para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qualquer dúvida, sugestão, se quiserem ajuda para alguma questão. A Jus Nova está sempre aqui. Podem me usar, tá bom? Obrigada!